Olá, respondendo a última enquete que eu postei no Instagram, onde nós tínhamos um pórtico de um galpão silo similar, né, pilares curtos, uma tesoura, claramente lá um comprimento considerável, ok? E nós temos dois modelos, né? O modelo dois pilares, duas vigas tesoura, né? E o modelo dois pilares, duas vigas tesoura, mais um travamento entre elas, né? Então eu tenho uma barra inferior que conecta essas duas peças. E a pergunta foi, né? Quando eu adiciono essas barras, e as opções estão aqui, né? Mas basicamente aqui as opções, a quantia e a porcentagem, né? Que é se vai reduzir cortante momento nos pilares, vai reduzir só momento dos pilares, o cortante momento vai aumentar nos pilares, né? Por algum motivo a estrutura de mais rígida vai aumentar, e a outra opção é que a única modificação é que vai aumentar, a única carga dos pilares vai ser eu coloquei o peso da barra, mas tirando isso, os pilares vão estar totalmente iguais, tá? Então para isso, é uma coisa aqui, tá? Esse é o modelo que a gente tem, tá? O modelo já deixa bem claro, né? Isso aqui, se você entender de estática geral como um todo, fica bem claro que aqui eu tenho uma rótula, né? Porque eu tenho uma inércia praticamente zero aqui, né? E aqui eu tenho outra rótula, né? Porque os dois banzos chegam no pilar, né? Os dois banzos chegam no pilar, o pilar tem uma seção muito pequena, né? Então, tecnicamente eu criei um modelo completo aqui, mas a gente poderia ter essa mesma estrutura, poderia ser o quê? Poderia ser o pilar, né? A tesoura e o pilar, né? Modelo 4 barras, com uma rótula aqui e uma rótula aqui. E daí para estabilidade, obviamente, até a posição do pilar, é preciso engaste, né? Que daí, se não tivesse engaste na base, né? Daí a questão não é nem se vai ser uma rótula ou se o engaste, daí a questão aqui vai cair, né? Daí não tem outra opção, né? Então, basicamente seria, digamos, a estrutura base é isso aqui, ó, né? 4 barras aqui, fazendo esse efeito de pórtico, né? Com o aço 3 rótulas aqui. Aí ele precisa de engaste para estabilizar. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, vamos lá. Tá aqui nossa estrutura, certo? Eu posso só lançar a barra e verificar os esforços, correto? Sim, tá? Mas aqui a gente já vai entender um conceito. Isso aqui, novamente, isso aqui é questão de estática, ok? Mas eu não fiz mestrado em doutorado. Isso aqui é questão de estática. Okay, tá? Eu tenho que entender como que eu calculo a viga desligando o cérebro. Não, você tem que ter o conceito. Então vamos lá. O que é momento fletor? Tá? Como que eu chego no momento fletor? O momento fletor, e aqui a gente já mata uma opção. Se você souber isso, que é o conceito base de como a gente encontra o momento fletor, é a integral da cortante. Ok? Tá? Momento fletor é integral da cortante. Certo? Se eu sei isso, e eu sei que é uma integral, que é a área dentro, a área preenchida, né, em um certo comprimento, eu sei que não tem como aumentar o momento fletor sem aumentar a cortante. Então só aqui, toda essa opção aqui vai fora, né? 25% aqui, não tem como ser isso. É impossível aumentar o momento fletor sem aumentar a cortante. Claro, se aumentar o comprimento sim, mas se a geometria da obra é igual, é impossível eu ter aumentado o momento sem ter aumentado a cortante. Tá? Então não é isso. Tá? Então a gente vai dar basicamente 3 variáveis, né? Que o cortante e o momento vão diminuir quando colocar a barra adicional, que o cortante o momento vai aumentar, né? E que o aumento de carga é só o peso da barra. Tá? E aqui eu deixei essa estrutura com essa geometria de propósito, justamente porque alguns vão tentar achar uma brecha aqui, mas vamos lá então. Tá? O que a gente vai fazer? Vai adicionar essa barra aqui, ó. Tá? Então, ó, do ponto reto vai 1, 2, 3 para baixo, né? Então, vem aqui, ó, 1, 2 e 3 para baixo e colocar uma barra, que é o que eu já fiz aqui do lado. Na verdade, é só um print que eu só editei ele aqui, tá? Tirando isso, todas as cargas estão iguais, né? Tem uma carga correia, mas é carga de peso próprio sobre carga, como eu modelei aqui por enquanto, ok? Tá? Inclusive o peso próprio da barra eu desliguei aqui, já vou explicar por quê, tá? Mas a questão aqui é o seguinte. O que vai acontecer? E para isso vai ficar bem óbvio na hora que a gente olhar o comportamento da estrutura. Como que essa estrutura, na questão de peso próprio mais sobrecarga, se comporta? Ela deforma para dentro. Ok? Então, a gente percebe esse comportamento bem claro, que é o quê? Que a cumeira desce, né? E a tesoura entra. Ok? As duas tesouras entram. Tá? E a questão é, e o pilar deforma? E a questão é que
Claro que tem uma escala muito maior, né? Mas o pilar deforma levemente para fora. Então esse pilar já está sendo empurrado para fora. Só que ele é um pilar curto, rígido, então ele está sendo empurrado muito pouco para fora. Entendido? Tá? E tendo isso aqui, esse comportamento, a gente já sabe que a peça que eu conectar esse lado com esse lado vai impedir essa deformação para fora. Ela vai impedir, vai deformar menos para fora. Certo? Tá? Vai reduzir a deformação mais, mas ela empurra os dois elementos para fora. Então, a gente já sabe que o que está acontecendo aqui, que essa barra adicional, ela está empurrando para cá e empurrando para cá. Tá? Se ela está empurrando para cá e empurrando para cá, ela vai estar empurrando para cá também. E vai estar empurrando para cá também. Certo? Tá? E essa vai ser a questão. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Ao analisar a força cortante nos pilares, o que eu tenho aqui? Força cortante nos pilares. Eu tenho uma cortante de 5,17 toneladas, na hipótese sem a barra, que aumenta para 7,9 toneladas quando a gente coloca a barra, ok? Então, quando eu coloquei aquela barra adicional, aumentou a cortante do pilar, ok? Então, a menos votada, né? A alternativa que teve apenas 18% dos votos, e também a alternativa correta, é que cortante, e consequentemente a gente sabe que cortante aumenta, a gente sabe que, como o momento integral da cortante, o momento foi de 15,4 kgfm para 23,7. Ah, por que tem sentido diferente? Porque eu estou olhando as duas extremidades, mas tecnicamente aqui ó, é no mesmo sentido, 23,747 contra 15,404. Então o motor aumentou e não foi alguma coisa, foi de 15 para 23, mais 50%. Tá? Pergunta: como? E a resposta é: tecnicamente tem várias maneiras de analisar. Uma é que a escora empurra as tesouras para fora. Ela não está. As tesouras não estão tentando se afastar, elas estão tentando se aproximar. A barra impede. Isso seria uma maneira de analisar isso. Tá? Agora, essa é a única maneira de analisar isso? Não. Né? Uma outra maneira de analisar isso é o quê? Tá? Se eu fosse pegar a estrutura aqui, ó, tá? Vou jogar aqui no pente aqui como um todo pro lado. Tá? Nós vamos lá, ó. Tá aqui nossa estrutura, certo? Beleza. Qual que é o comportamento? A estrutura, isso aqui é uma tentativa de fazer um arco. Né? Todo pórtico é uma tentativa de fazer um arco. Quanto mais bem feita essa tentativa, melhor a estrutura. Mas isso que a gente aborda lá no meio de estrutura. Mas a questão é, o que eu tenho aqui é um arco assim, ó, certo? Que eu venho, ó, na verdade eu venho aqui, ó, né? Venho pro meio da tesoura como um todo, tá? Cheguei aqui, venho por aqui pelo meio da tesoura e desço aqui, certo? Tá? E daí a questão é, a força que eu tenho empurrando para cá, o arco, né? O tirante do arco, que nesse caso é a reação da fundação, vai ser o quê? O momento fator é a força vezes a distância. Isso aqui também é estática. Vai ser a distância até o ponto que o arco fica sinalizado, certo? Quando eu adiciono uma barra aqui, ó, eu adicionei essa barra aqui, o que acontece com o nosso arco? Em vez de ele ser mais alto, ele vai começar a ficar mais, desenhar outra cor aqui, ó, mas vai ficar mais embaixo, ó. Então o que aconteceu aqui? É como se eu tivesse um arco mais baixo. Eu reduzi a altura do meu arco. Por ter reduzido a altura do meu arco, o que vai acontecer também? Eu vou aumentar a força horizontal. Entendeu? Tá? Então o que acontece é que o geral aqui, né, mas basicamente ao invés de ter uma barra lá em cima, eu conectei uma parte da carga que está embaixo, uma parte da carga que está em cima, né? Então a média vai ser como se fosse essa barra em verde, ok? E a questão é, essa barra aqui, se aqui tem uma força de tração, ela vai estar comprimida, tá? E a questão é, o que vai acontecer? Vai aumentar os esforços a deformação mais da obra, tá? A pergunta é, então é errado? Eu não posso fazer isso? Não! Né? Por quê? Porque tendo aquela barra adicional, eu melhoro muito a estrutura como um todo. Eu melhoro vários outros pontos da obra. Né? Por exemplo, aqui os bancos estão com cargas na ordem de 16, 17 toneladas. Aqui chegou em tipo 17 toneladas. Né? O máximo que foi 17 toneladas nesse banco aqui. Eu venho para cá e eu tenho esforço aqui chegando no máximo ó, em 11,3. Então, e aqui vai reduzindo, né? Porque eu tenho escora ali, eu reduzi o voo efetivo. A escora, uma funciona como um apoio, mas é uma escora. Né? Não é um tirante isso aqui. Tá? Entendido isso aqui? Beleza. Então, vamos lá.
Por que que eu fiz essa enquete? Porque a maioria das pessoas erra para elas começarem a aprender. Tecnicamente sim, mas foi por quê? Uma consultoria que eu fiz, né? Um cliente chegou para mim, não fez um projeto adequado, apertador botão mestre, inclusive usou aquela apertadorzice de botãozice mestre, né, que é configurou, fingindo que é tirante, mas colocou flamagem zero para destruir totalmente o projeto, né, projeto totalmente mal feito e tudo mais, duas tesouras assim, similares, né, não é mesmo assim, mas similares, e o projeto detalhava isso aqui como se fosse um ferro redondo, né, um tirante, tá? E a questão é, eles foram lá, esticaram o tirante, a obra começou a deformar mais ainda, entendeu? Tá? Então começou a ter mais problemas com a obra, né? Daí me chamaram para ver o que estava acontecendo. A questão é o seguinte, aqui a gente provou que tecnicamente seria isso aqui, tá? Uma coisa você vai dizer, tá, mas o aumento de carga axial foi só o peso da barra, né? Não, não foi. Né? Por isso eu quero dizer que não é isso aqui. Esse aqui fica óbvio que não é, porque claramente aumentou, tá? Mas esse aqui, como que eu provo que não é isso aqui? Por que não aumentou só? Porque o pilar não está reto, tá? Então, se for olhar puramente carga axial nos pilares, a carga axial dos pilares estava de 6,3 até 7,9 toneladas. A carga axial nesse vai ser a mesma coisa, sendo que eu não estou construindo peso próprio nessa barra. Não, a carga axial vai de 7,9 para 8,2. Por quê? Porque isso aqui é um pórtico, isso aqui não é um pilar gravitacional. Ele é parte de um pórtico. O que está acontecendo aqui é o quê? Quando eu reduzo a altura do arco, automaticamente a compressão em todo o arco aumenta. Ok? Então a compressão aqui aumentou também. Mesmo desativando o peso aqui dessa barra, a compressão aumentou. Tá? E a outra questão é o quê? Eu ficar, ó, mas você percebeu que a cortante diminuiu? Sim, porque o pilar não está vertical, ele está inclinado, então o peso dele diminui levemente, tá? Então o peso, primeira coisa, vai gerar certa diferença aqui do axial, mas a questão é, a compressão desse pilar não é só a carga vertical, é a carga horizontal também, entendeu? Tá? Por quê? Porque ele está levemente horizontal. A carga axial dele é parcialmente na diagonal, não é totalmente vertical. Ok? Entendido isso aqui? Beleza. Pera aí, voltamos para cá, tá? Vamos para aqui, tá? Mas a questão é, aqui também não é, porque o aumento de carga dos pilares, mesmo que o peso dessa barra fosse zero, já estaria acontecendo. Por quê? Porque ele está fazendo efeito de pórtico, ele está fazendo efeito de arco, então só de eu diminuir a altura desse pórtico, eu aumento a carga no arco, que não necessariamente é uma coisa maléfica, não é uma coisa necessariamente errada, porque pode melhorar a estrutura como um todo. Claro, essa concepção aqui está um lixo, né? Esse modelo aqui como um todo é um lixo, né? Teria como corrigir muitas outras coisas nele, tá? Se geometria maluca, tudo mais, entupir de rótulas, não planejamento adequado, tá? Não é objetivo aqui explicar, mas a questão é explicar isso aqui, tá? Que uma concepção, se eu colocar reforço sem planejar é pior. Imagina que isso aqui fosse um tirante, que não, né? O projeto estava um tirante isso aqui, né? Mas isso aqui está uma barra comprimida em peso próprio sobrecarga, né? Então isso aqui, se eu tentar esticar o tirante, aí sim eu estrago a obra inteira, tá? Por quê? Porque aqui as barras estão se aproximando, né? Se fosse colocar um tirante, teria que ser aqui no pé do pilar, né? Ou o máximo aqui, né? Onde a estrutura ainda está deformando para fora. Ok? Assim que ela começa a deformar para dentro, não é mais o objetivo aqui, entendido? Tá? Então, para entender mais estruturas aqui, eu tenho curso tanto de galpão prolongado quanto de galpão metálico que eu abordo isso, e no curso misto, inclusive, tem um módulo inteiro onde demonstra a dimensão de um galpão, tipo esse silo, de inclinação alta, estrutura mista para mudado mais metálico, do início ao fim, ok? O modelo demonstra que a gente pode otimizar muito mais, né? Se tivesse aplicado, a estrutura ter um peso bem menor, ela estava com vários outros problemas, além de ter uma resistência baixa, ela estava com peso elevado porque ela não foi bem planejada. Tá? Ela não estava otimizada, não tinha pouco aço, tinha bastante aço, tinha aço na posição errada, quantia errada, material errado, entendido? Tá? Então, a questão é que, mais quando fala de decisões grandes em uma obra mais complexa, entender exatamente como a estrutura funciona e como otimizar ela se torna cada vez mais importante. Beleza? Mas por enquanto é isso então. Resposta menos escolhida, com apenas 18% dos votos, tá? É que o cortante e o momento vão aumentar. Por quê? Porque eu reduzi a altura do arco. O que acontece quando eu reduzo a altura do arco? A reação horizontal e a compressão dele aumenta. Tá? Isso aqui é estática base. Reduz a altura, aumenta a força para manter o mesmo momento. Entendido? Tá? Mas por enquanto é isso então. E até a próxima.